Não confie em estranhos, sério. A história desse filme, ela vai começar não do começo. Calma, você vai entender. Vamos dividir em 6 capítulos e iniciar pelo 3. O filme começa com uma mulher conhecida como Lady fugindo de um cara muito perturbado, tá usando uma droguinha. É o momento que ele dá mais uma tragada ali na droga, sai do carro, ele atira com uma espingarda, uma shotgun, faz o carro da mulher capotar e ela sai de lá toda zoada, toda machucada. E nessa hora ele volta pro carro, vai atrás dela, só que ela consegue desviar e fugir pro meio da floresta. Nisso, como ela já tava com uma vantagem de distância, ela conseguiu se esconder ali, mocosar numas árvores e ela achou como se fosse um mini acampamento e ela acabou pegando uma garrafa de vodka, passou no machucado que ela tinha na orelha. Também achou um maço de cigarro, deu umas tragadas, fumou, viu que a coisa tava ficando mais tensa ainda e vaza dali, pica a mula. Até que ela encontra uma fazenda lá no final da floresta, ela pula a cerca, literalmente, vai andando até a porta e começa a bater desesperadamente quando ela vê que tem um casal de idosos ali sentados. Eles atendem ela e ela fala, por favor, me ajudem, e desmaia. Com o desmaio dela, a tela fica toda preta e volta com ela dentro de alguma coisa escondida, respirando um pouquinho ofegante, apenas com isqueiro. E a gente consegue ouvir uma voz abafada, longe, falando ei, kirikiri, como se fosse um ei, gatinho, 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 procurando ela. E a gente vê que quem tá procurando ela é o homem da shotgun, que estava atrás dela na estrada. Ele vai vasculhando um cômodo por vez, num plano sequência muito bonito, além da composição de cores da casa, que eu achei lindo. Ele entra no quarto, encontra um baú, olha pra ele assim, uma cara de encontrei, repete a frase e dá um tiro. Então ele levanta a tampa do baú, não tem nada lá, além de edredons. Ele sai furioso daquele quarto, entra no quarto do lado, encontra outro baú, maior ainda, e faz a mesma coisa. Dá o tiro, abre a porta do baú e não tem nada lá. O único lugar que ele não viu foi o andar de cima. Ele sobe, dá uma vasculhada, mas não encontra nada lá. Ainda em plano sequência, ele desce a escada, passa pela gente, vai pra cozinha e a gente vê que tem um corpo do senhor que atendeu a porta pra jovem ali no chão, estirado. Ele passa meio chateado de não ter encontrado e vai fumar. E ele fuma ali no meio das galinhas e de uns frangos congelados. E é nesse momento que ele percebe que tem mais um lugar que ele esqueceu de olhar. O freezer. Não esses freezers comuns de geladeira, mas desses de sorveteria, que ele é na horizontal. Então ele volta pra cozinha, vê que tem um freezer e repete a frase. E dá o tiro. E nessa hora a gente escuta ela gritar de dor. Ele levanta a tampa e tira ela de lá. Na verdade, ele dá um socão e desmaia ela. A cena começa mostrando os dois juntos no mesmo carro, parando no hotel, altas horas da manhã. O mesmo cara que tava com a shotgun, a mesma menina que tava fugindo. Eles têm uma conversa sobre consentimento, se ela tá afim de levar aquela relação um pouco mais a fundo, do medo do cara ser um problemático, psicótico, psicopata. E a cena corta mostrando ele em cima de algo com a cara de raiva. Daí nós vemos que ela está amarrada na cama, até que a gente escuta ela falar bem baixinho Ela não parece satisfeita com aquilo e pede pra ele sair de cima dela. Ela fuma de novo, conversam mais um pouco. Ela tá ali jogando o charme pra cima dele e pede pra fazer uma coisa diferente. Ele pega um negócio, ele tá do lado, ele avançar nas coisas, mas ela não quer, ela muda de ideia, ela fala que não quer mais e que cansou, não tá mais afim. Isso deixa o cara irritado, pega os braços dela, algema de novo, sobe em cima dela e começa a agir com mais força bruta. Ele aperta o rosto dela, dá um tapa nela, fala que ela vai obedecer ele e vai chamar de senhor. E ela começa a chorar, ela fica desesperada com aquela atitude dele, até que uma hora que ele fica muito violento, ela vai e solta a seguinte palavra: eu não sei o que significa, mas tudo isso também foi combinado. A gente volta pra cena dos dois no carro conversando, falando que ela topa fazer de tudo. Ela gosta do negócio ali meio violento, selvagem, e independente se ela falar pra parar e ela não quer mais e ela não vai continuar, é pro cara continuar. Ele só deve parar quando ouvir essa palavra. O cara acha aquilo muito esquisito, mas mesmo assim concorda. Então eles resolvem subir pro quarto de motel. Ela pega as coisas no banco de trás, ela se vira ali, e nessa hora a gente vê que ele tem uma pistola presa, talvez na meia. Mulher, cuidado. Depois disso, a gente volta pra cena do quarto, continuando da parte onde ela fala a palavra, e ele solta ela sem entender nada, meio preocupado. E ela tá irritada, ela tá brava, parece que tudo que ele faz não agrada a ela não gosta. E ela tem umas mudanças de humor, ela começa a chorar, falando que tava bem assustada e não imaginava que aquilo ia acontecer. Depois disso, ela muda, para de chorar, fica mais tranquila, começa a dar risada, e ele fica olhando assim pra ela, depois meio sem entender, e nisso ela muda novamente o olhar dela. Ela fica olhar meio esquisito pro cara, como se tivesse visto alguma coisa estranha nele.
Depois daqui, vamos pro café da manhã mais esquisito e nojento que eu já vi na minha vida. Sério, quem faz esse tipo de mistura? Eu achava que só britânico comia tudo isso de porcaria, mas os americanos estão bem. Bom, enfim, esse é o café da manhã do casal que mora na montanha, da Genevieve e do Frederick. E eles têm esse ritual de tomar o seu cafezinho da manhã e jogar um quebra-cabeça um contra o outro. Isso daqui eu não entendi. Cada um tá jogando um contra o outro pra ver quem monta primeiro. E no meio da jogatina deles, eles escutam um barulho na porta de alguém batendo. E aí que a gente vê a mulher aparecendo. A gente tem a perspectiva dos dois. E a continuação. Ela bate na porta, pede ajuda e desmaia. Ela se trocou, o cara fez um curativo na cabeça dela e ela conta o que aconteceu. Tinha um cara maluco, doido, armado, correndo atrás dela e que ela não tinha pra onde ir, então acabou indo pra casa dele. E nisso ela fala que tá com dor de cabeça. A Genevieve, muito solista, vai pegar um remédio pra ela. Enquanto isso, ela pega aquela gororoba de café da manhã e come. E o Frederick fala que vai ligar pra polícia. E ela não gosta muito disso. Ela fala que não precisa envolver a polícia, não quer isso. Ele fala assim, não, eu insisto. Com a Genevieve, ela tá ali no banheiro procurando os remédios. Tem vários remédios iguais, em potes iguais. Que loucura. Quando ela volta pra cozinha, ela vê uma cena bem amedrontadora. A moça, Lady, segurando um telefone, com o Frederick ajoelhado, com uma faca enfiada no seu abdômen, pedindo por socorro, tentando falar alguma coisa. E a mulher simplesmente diz que não queria fazer aquilo, mas ele queria chamar a polícia e não tinha o que fazer. Essa foi a melhor saída dela. Daí ela arranca a faca do abdômen do cara e ele desfalece ali mesmo. Genevieve fica sem reação. A mulher fala que não vai fazer mal pra ela, não quer matar a Genevieve. Então ela pergunta alguma coisa que ela possa amarrar a Genevieve, uma corda, algo do tipo. E a Genevieve fala que do lado de fora tem um galpão de tranqueiras e ela tem uma corrente, ela pode trancar lá. Ela sai e no meio do caminho a mulher ela acaba se distraindo com alguma coisa, olha pro lado e esse é o momento que a Genevieve aproveita pra fugir e ela sai correndo e ela vê o cara que tava perseguindo ela. Ele conseguiu alcançar, conseguiu achar um possível lugar onde seja. Ela volta pra casa e ela fica ali. O que eu faço? Não chega a pensar duas vezes, já tira tudo que tá em cima do freezer, pega os frangos que estão congelados, joga lá pra fora, pega uma jaqueta que tá ali, o cara era motoqueiro, se cobre, entrou no freezer e se escondeu ali. De volta para o motel, eles estão conversando. Ela interrompe a conversa, fala que tá querendo usar um negocinho ali, branquinho, e queria uma companhia. Fala que é o aniversário dela e ele não pode negar o presente de aniversário. Então ele concorda, ela pega ali a substância, separa bonitinho ali com um cartão no lugar lá, vira pra ele, dá a cheirada dela, entrega pra ele cheirar. Depois disso, eles têm mais uma conversa, ela tá meio desagradável, tá falando umas coisas nada a ver. O cara fica um misto de chateado e irritado e resolve ir embora. Ela fala, tá bom, então vai embora, sai daqui. E ela pega as coisas dela no banheiro, ela dá uma coringada, começa a bater na cara e nisso ela tira uma faca. A mesma faca que ela usou pra matar o Frederick. Ela sai do quarto e o cara já não tá mais lá, mas ele está grog, caído no corredor no motel. E ela consegue, com uma super força humana, arrastá-lo de volta pro quarto. Além disso, ela também coloca ele em cima da cama. Amarra ele, bota uma meia na boca dele pra ele ficar quieto, mas é meio difícil dele falar, tanto que ele tenta falar alguma coisa e ele murmura um algo assim. É bem pior, não dá pra entender. E ela fala, não, eu usei a cocaína. Você usou cetamina? Ela começa a conversar, vem uns papos estranhos, sobe em cima do cara e começa a fazer o seu trabalho com a faca no peito dele. E todo esse momento de tortura, usando o português bem claro, duram 10 minutos. E depois de tudo isso, ela vai pro banheiro e tira uma peruca, mostrando que ela não tem cabelo vermelho pintado, mas sim, e na verdade ela é loira. Na verdade, ela é morena, porque dá pra ver que tem as raízes ali morenas e ela pintou de loiro. Mas isso não vem a caso. E aí ela descobre que o cara é policial, xerife, e entra em desespero. Fala, meu Deus, eu me ferrei. Por que que eu fiz isso? Se fosse com um cara normal, tudo bem, mas com um policial? Então ela decide voltar pro quarto, ir pra cima dele, falar mais umas besteirinhas no ouvido dele, e ela tem o ato de enfiar a faca no pescoço dele. Mas o cara, mesmo morrendo mais pra lá do que pra cá, consegue tirar sua arma e dar um tiro na mulher. Mas infelizmente ele não acerta, apenas pega de raspão na orelha dela, mas ela consegue fugir dali e como ele não tá 100%, ele dá mais uns 2, 3 tiros nela e não pegam, ela consegue fugir dali, ela pula a sacada e sai correndo. Ela vai pra recepção, fala, tem um cara louco no meu quarto, ele tem uma arma, me ajude. E no mesmo momento, ele consegue se rastejar até o cartão onde tinha a cocaína que a mulher usou e ele bota na gengiva, cheira, tudo pra ele ficar ligadão e conseguir ter um respiro de adrenalina, sei lá. Nesse momento, ela tá lá na recepção, falando do cara, e a recepcionista fala, não, calma, eu tô ligando aqui pra polícia, vai ficar tudo certo. Pra quê, Mick? Por que você foi ligar pra polícia? Ela também vai de vala. A mulher mata a recepcionista. E uma outra mulher que tava ali, ela fica sem reação, fica ali parada. Ela pede a chave do carro da mulher e pergunta, qual que é o seu carro? É aquele vermelho que tá parado ali, o pinto. Até a mulher não entende. É o melhor que tem no momento, cara. Vai embora. Início ela segue. E voltamos pra cena dela fugindo do cara no meio da estrada. O mesmo que iniciou o filme.
De volta pra casa, o cara deixa a mulher desmaiada dentro do freezer. Ele algema ela no freezer, coloca a shotgun do lado do freezer. Eu fiquei pensando, não é possível que ele vai deixar ali vazar. Aí a mulher vai acordar, vai pegar e vai matar ele. Mas não, ele foi esperto, prendeu a menina no freezer, vai até o segundo andar fazer uma ligação pra polícia. Fala o que aconteceu. Meio que por cima, não dá muitos detalhes. Não sei porquê, deveria ter falado o que aconteceu. Ó, tem uma mulher maluca tentando me bater, ela me deu cetamina, depois eu cheirei cocaína, porque eu precisava no momento. Eu tô cheio de cicatrizes no peito, tem um velho caído aqui, preciso de ajuda. Quando ele volta lá pro andar de baixo, ele vê que a mulher já tá acordada. Aí eles começam a conversar. Ele fala que tá muito irritado com ela, muito bravo. E ela responde e começa a falar muito. Tudo isso pra distrair ele e usar um spray contra ursos que o casal tinha, né, em casa. E ela usa esse momento pra atacá-lo, morder o pescoço dele e arrancar um pedaço, fazendo assim com que ele acabe falecendo. Ela sai do freezer, puxa o corpo do cara agora com muita dificuldade, na procura da chave da algema. Só que ela começa a ouvir uma movimentação dentro da casa e ela percebe que são os policiais. Safada essa mulher. Pra despistá-los, ela começa a baixar a calça dela e ficar numa posição onde parecesse que ela fosse uma vítima, tentativa de estupro. E começa a chorar, desesperado. Os policiais entram, é um senhor mais velho e uma novata, sem entender nada. Ele olha a situação, vê dois corpos ali, o amigo dele, policial, a mulher amarrada no freezer, enquanto a policial vai pra cima dela, arruma a calça dela, fala que vai ficar tudo bem. O cara fala que eles têm que entender primeiro a situação antes de fazer qualquer coisa, mas a policial quer tirar a mulher dali, porque tá claro o que aconteceu. Tem que levar ela pro hospital. E os dois ficam discutindo nessa mesma questão, até que o policial fala, tá bom, então vamos. O policial suspeitou dela, viu que a história não tava batendo. Ele já tem muito mais experiência do que a mulher, e mesmo assim, ele cedeu. No meio do caminho, eles encontram uma senhora correndo, desesperada, e vemos que é a Genevieve. A Genevieve se aproxima do carro da polícia, o policial pergunta o que foi que aconteceu, e ela fala, ela matou todo mundo. E o policial fica, calma, ela quem? Então ela olha pra trás e vê a mulher ali no carro, e ela faz uma cara de espanto, no exato momento em que ela toma um tiro. A policial nem parou pra revistar ela, independente pra ver se ela tinha documento, ela era vítima, não vai ter uma arma, então vamos ver o documento dela, tá meio ali em choque? Não fizeram isso. Ele pede a arma dos dois e fala pro policial sair dali vazada, deixando ela apenas com o policial. E os dois vão seguindo o caminho. Enquanto agora ela tem 3 armas. Depois de andar muito, ele pergunta, você por acaso vai me matar? Ela fala que não quer, pode acontecer. E ele faz outra pergunta, do porquê ela faz aquilo. E ela disse que às vezes não consegue distinguir os humanos. Às vezes ela vê demônios no lugar de pessoas. Daí ela olha pro retrovisor e acontece exatamente a mesma coisa que aconteceu enquanto ela tava no motel com o xerife. Depois disso, ela sai do carro, que é meio difícil de dirigir com o painel todo sujo, com um cigarro e vai andando. Até que uma mulher para a caminhonete dela pra ajudar, coloca ela no carro e daí ela se olha no retrovisor. Tem a mesma imagem. Ela já tá sem forças, provavelmente tá muito cansada, não só da caminhada. A caminhada não foi nada, né? O dia dela foi bem intenso. Como ela tem esse conflito com demônios e ela se viu como um demônio, ao meu ver, ela puxa a arma pra tirar a própria vida. E a senhora que tá dirigindo percebe e no instinto, ela também tem uma arma, puxa e dá um tiro na mulher. Ela não morre imediato, mas ela fica agonizando até a morte. Eu jurava que ela ia levar o tiro, mas não seria nada que atrapalhasse. Pegar outra arma, levar outro tiro, derrubar a arma, pegar outra arma, até ela levar um tiro na cabeça e parar com essa palhaçada. A senhora leva ela até a casa, ela liga pro marido falando que encontrou uma mulher no meio da rua, tava armada e precisou dar um tiro. Eles vão resolver essa situação quando ela chegar em casa. Esse é o filme Strange Darlings, conhecido também como Desconhecidos. Muito bom, intrigante. Dá vontade de pegar, editar e botar na ordem.